Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Hoje os salmos que nós vamos meditar é o Salmo 110. E é um salmo de Davi e um salmo messiânico. E que, ao ler este salmo nesta noite, nós possamos compreender mais sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Esse salmo tem muitas coisas a nos ensinar nesta noite. Salmo 110. Sentado mesmo, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para a reflexão nesta noite. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrato dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia que você manifestar o seu poder com os santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, no caminho beberá água da torrente e passará de cabeça erguida. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, como é bom, ó Deus, estar reunidos com teu povo, ler a tua palavra, e agora, ó Deus, que vamos nos debruçar nesse estudo, que nossos corações e nossas mentes estejam inteiramente voltadas, ó Deus, ao teu querer, ao teu propósito, à tua vontade. Pai, que nada venha impedir, ó Deus, o fluir do teu Espírito, para que possamos compreender o teu propósito e o teu querer. Assim que eu oro e rogo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Algumas coisas são importantes serem ditas do Salmo 110. A primeira delas, que o Salmo 110 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Nós vamos ver como esse salmo foi sendo trabalhado no Novo Testamento. Ele destaca agora, é interessante a abertura dele, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi, então, reconhecendo a soberania de Deus, ensinando e nos mostrando um propósito e um projeto além da sua própria vida. Davi recebe uma profecia, o Salmo 110, como profecia daquilo que Deus tinha para a sua vida e para a prole da sua vida, da sua família. E assim, então, este salmo se revela para mim e para você como um salmo messiânico, que nos traz, então, para o povo de Israel, a esperança do Messias, a esperança de Cristo. E esse salmo destaca para nós a soberania de Deus acerca de todo o tempo e de toda a história da humanidade. Nos mostra como Deus é grande, como Deus é poderoso e como Ele está reinando sobre todas as coisas. E Davi faz esse reconhecimento, dizendo e afirmando, então, que o Senhor é o Senhor de todos os tempos, é o Senhor do seu reinado. Então, isso deve trazer para mim e para você uma implicação importante sobre quem governa as nossas vidas. Nós somos capazes de dizer isso: o Senhor é quem governa a minha vida, eu estou vivendo debaixo realmente do senhorio de Deus.
ele reconhece não somente isso, que Deus enviará esse Messias, que esse Messias virá sobre a face da terra, mas ele também revela como esse Messias virá. Então ele nos mostra agora esse Messias vindo como um sacerdote, mas vindo também como aquele que vai exercer a justiça. Então nós podemos dizer que o Salmo 110 é um salmo que já se completou até o verso 4, mas o verso 5, 6 e 7 ainda não se completou. O verso 5, 6 e 7, ele se completará na segunda vinda de Cristo. Então, dentro dessa profecia, nós temos uma profecia para Israel, temos uma profecia para a igreja que irá surgir, e temos uma profecia para todos os povos aos quais Deus irá julgar. O Salmo 110, então, nos mostra como Deus irá julgar todas as nações e a vida daqueles que estão buscando ou não é Ele. Essa ligação messiânica de Davi ao nosso Senhor Jesus Cristo é algo muito importante de ser observado, porque este salmo, nós podemos dizer que este é um salmo já de final de vida de Davi. Davi, então, ele já reconhece e tem uma maturidade espiritual, uma maturidade de vida que ele não tinha anteriormente, mas que agora ele reconhece que o Senhor, aquele que o governa, aquele que o rege, aquele que o encaminha, ele está vindo sobre a face da terra. Queridos irmãos, isso é algo importante, isso é algo precioso, porque isso demonstra maturidade espiritual. Fala comigo, maturidade espiritual. Davi, logo no início do seu chamado, ele já tem uma maturidade espiritual, porque ele não recua ao chamado, ele não recusa o chamado. E o chamado dele foi para enfrentar um gigante. Logo após, enfrentar exércitos. Logo após, enfrentar o próprio rei Saul. Logo após, enfrentar a si próprio, com as suas paixões, os seus desejos, as suas inclinações. Logo após, enfrentar a batalha no meio da sua família, no meio do seio do seu próprio império, como nós vimos na semana passada no Salmo 109, nos mostrando a oração imprecatória de Davi, nos colocando então dentro daquela posição de que também seria um salmo já no final de vida, mas um salmo em que ele está lidando justamente com a possível perseguição de Absalão ou de Edom-Gog, que era um edomita que estava o perseguindo. Então, queridos irmãos, é importante que nós entendamos, principalmente os mais jovens, existe uma fase da vida em que Deus revelará coisas se você permanecer firme. O Salmo 110 nos mostra justamente isso. Nenhum outro salmo é tão messiânico, tão profético como o Salmo 110. Existem experiências e realidades da nossa vida que nós só vamos ter compreensão com a maturidade, com o tempo. Salomão compreendeu isso ao escrever o livro de Eclesiastes, ele dizendo que há tempo para todo o propósito de Deus. Como os jovens poderiam ter uma experiência mais saudável na sua vida espiritual se aprendessem a sabedoria do tempo e dos dias? Muitas das vezes nós não temos essa sabedoria e nós precisamos aprender a desenvolver maturidade espiritual. Esse deve ser um objetivo de vida para cada um de nós. E realmente, quando nós vamos envelhecendo, nós vamos percebendo que aquelas paixões da juventude, aqueles ímpetos, aquela força e aquela energia poderia ter sido mais bem aplicada em outras realidades espirituais, que muitas vezes nós não aplicamos na nossa juventude.
O Salmo 110, então, nos mostra isso. Um salmo na velhice de Davi, em que Deus revela para ele as coisas que acontecerão. E o Senhor Jesus chegará 1000 anos depois. E o retorno de Cristo, 3000 anos depois, e não sabemos ainda quando. Mas olha como chega a compreensão de coisas sobre a vida, que Davi saberia que nem ele próprio viveria e veria essas coisas acontecendo. Deus quer te dar uma visão, querido irmão. Deus quer te levar a um local, a uma experiência, a uma maturidade, a um aprendizado sobre as coisas da vida. E para isso, então, nós precisamos olhar para esse texto e compreender a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. O próprio Jesus citou esse salmo em Mateus 22, 41 a 45, depois em Atos 2, 34 a 36, Hebreus o cita por 2 vezes em Hebreus 1:13, Hebreus 7:17, nos trazendo esclarecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a expressão do verso 4, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele então nos remonta a essa ordem, essa história bíblica que está em Gênesis 14, nos mostra deste rei sacerdote que abençoa Abraão, e que Abraão então ali dedica o seu dízimo à ordem de Melquisedeque, e reconhece um homem que temia a Deus e servia ao Senhor, como nenhum outro sobre a face da terra o fazia. E agora nós somos levados a entender e a compreender que Cristo nos dará este sacerdote, que Deus nos dará este sacerdote, um sacerdote maior, um sacerdote superior. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus 7, vamos ler esses versos para que possamos entender então essa interpretação. Hebreus 7, de 1 a 3, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, os dos irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Agora, vá comigo no verso 11, para que eu e você olhe para esse texto. Aliás, o verso 15. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído, não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque deles se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Percebe? O Salmo 110, sendo interpretado em Hebreus, nos mostrando então quem é Cristo Jesus. Portanto, por um lado se revoca a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote
com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Novamente mencionando o Salmo 110. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos irmãos. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Vocês estão entendendo que Davi, na sua velhice, ele tem agora uma experiência com o Senhor, a qual ele não tinha antes. E ele tem uma revelação do Senhor, a qual ele não teve antes em sua vida, e que agora ele tem essa experiência com o Senhor, e que agora ele é capaz de dizer e orientar o povo sobre as coisas que iriam acontecer num tempo breve e num tempo bem distante ainda. Querido irmão, sabedoria só a terá quem a buscar no Senhor. Amém, irmãos? Eu e você precisamos entender isso nesta noite. Estudar o Salmo 110 é ter essa compreensão. É ter a compreensão da nossa limitação. É ter a nossa compreensão da esfera do que nós temos para aprender com o Senhor. Nós temos muitas coisas para aprender com Deus. E Davi aí não tinha nem ideia correta do que ele estava escrevendo. Porque não havia a figura de um rei sacerdote. Era distinto o rei político, bélico, do sacerdote que executava um sacerdócio, um ofício espiritual. E agora ele está revelando isso, sem compreender ao certo, correto o que será. E eu digo com toda franqueza aqui nesta noite, que eu e você ainda não somos capazes de interpretar os versos 5, 6 e 7. Diante das coisas que virão a ocorrer, diante das coisas até mesmo que Cristo disse em Mateus 24. Por isso que o cristão, o discípulo de Cristo, ele precisa ter humildade espiritual. Fala comigo, humildade espiritual. Às vezes tem muito orgulho e prepotência no meio do povo de Deus. Não é verdade, irmãos? Nós temos visto muito isso. A gente precisa ter humildade. Muita coisa que a gente acha que já sabe, a gente ainda não sabe. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 13, não disse? Quando eu era menino, eu via as coisas como menino. Agora eu me tornei homem, mas aí mesmo assim aquilo que eu ainda vejo por espelho, meio assim, sem compreender. Querido irmão e querida irmã, às vezes você não vai compreender o todo das coisas que você tem que atravessar na sua vida. Mas tenha cultivado a sua intimidade com Deus, a sua fidelidade para com o Senhor, e aguarde o tempo da revelação de Deus. Amém, irmãos? Às vezes você não vai ouvir a resposta. Davi ouviu a promessa, mas não viu a resposta. Isso deve trazer para mim e para você alento para as nossas almas, amém? Amém, irmãos? Porque tem muita gente hoje que quer dizer que sabe de tudo, né? E tem muito crente que fica nisso, né? Porque eu fui lá, fulano foi lá, orou por mim, orou por fulano e disse o que vai acontecer. Irmão, para dessa meninice, pelo amor de Deus. Entra no teu quarto, fala com teu pai, amadureça espiritualmente, compreenda. Agora, sabe o que é mais lindo nesse texto? Davi não compreendeu corretamente o que ele estava vendo, mas ele viu Jesus. Amém? Fala comigo, glória a Deus. Ver Jesus. Ver Jesus.
O Senhor me disse: sente-se à minha direita até que eu faça os seus inimigos um estrato aos seus pés. Ele sabe que Deus, Ele reinará para sempre. Amém, irmãos? Você não pode ver, às vezes, a derrota, ou ter a vitória toda que você quer, mas você deve ser fiel ao Senhor até o fim. Amém? Teve um irmão aqui na igreja, alguns anos atrás, logo no início da igreja, o irmão Davi. O irmão Davi era o palhaço Paçoquinha. Queridos irmãos, ele era uma alegria. Ele ia nas escolas, não cobrava nada. O prazer dele era se vestir de palhaço para alegrar as crianças. Foi acometido de um câncer. Aí, quando ele foi internado lá, eu fui visitar ele falou assim: pastor, a última apresentação que ele tinha feito tinha sido lá na igreja, e depois ele deixou a roupa dele, falou: pastor, eu vou deixar a roupa aqui, e eu venho pegar, que eu conheci alguém ali naquela escola, e eu vou lá fazer uma apresentação lá. Eu fui visitar ele virou e falou assim: pastor, ele foi internado, passou mal, ficou no Araújo Jorge, lá no Araújo Jorge, ele falou para mim: pastor, traz a minha roupa de palhaço. Eu falei: irmão Paçoquinha, você não vai sair daqui. Ele virou e falou assim: pastor, tem muita criança aqui. Ele debilitado com aquele câncer, vestiu a roupinha de palhaço e foi em todas as alas do hospital, e ainda com um soro ligado no braço, e ele levava a palavra do Senhor Jesus. Um dia antes dele morrer, eu fui lá, ele virou e falou assim: pastor, eu sei que o Senhor não vai me curar nesta vida, mas eu já estou preparado para ser curado para toda a eternidade. Oh, querido irmão, a minha oração é que você encontre Jesus. Que Jesus seja o teu alento, a tua força, a tua paz, a tua esperança. Nesse mundo vil, nesse mundo odioso, nessas lutas e nessas adversidades, queira se encontrar com Jesus. Amém, irmãos? Porque Ele é a verdadeira paz para o verdadeiro cristão. Ele é a verdadeira paz para as nossas vidas. Nós precisamos aprender e a confiar que o Cristo reina soberanamente. Fala comigo: Cristo reina soberanamente. Então, o governo de Cristo é uma esperança verdadeira nesse mundo em trevas, em caos. A nossa esperança é Cristo Jesus. Precisa ser Cristo Jesus. Mas não somente isso. Ele afirma no verso 2: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Ele está falando de Cristo, está falando do governo de Cristo. Um governo em que Ele agirá, que Ele age. Os discípulos acharam que Jesus, Ele seria o rei Davi. O rei viril, forte, de poder, bélico. Tem muitos crentes que pensam assim ainda, que querem esse tipo de rei. Mas Jesus veio como? Veio manso, humilde, simples, para nos mostrar que o reino de Deus é um reino espiritual. Amém, irmãos? É um reino espiritual. E Ele veio e viveu e nos ensinou isso. E nos mostrou isso. E os discípulos e o Império Romano, através de Herodes e Pilatos, achavam que estavam decretando então a derrota do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Vai morrer na cruz. Só que Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive está para todo sempre. Amém, irmãos? Ele ressuscitou ao terceiro dia.
E não há vitória maior em toda a história humana do que a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daqui a 2 semanas, quando você for celebrar a sua Páscoa, no dia 21 de abril, senta na sua casa e celebra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Não importa qual seja a sua condição, mas lá em casa, o meu cordeirinho já está sendo preparado. Porque na Páscoa é o cordeirinho, como lá no Egito. Porque eu sou livre em Jesus. Ele me tirou da escravidão do pecado. Ele venceu a morte. E não tem maior esperança neste mundo do que essa. Ressurreição. Fala comigo. Ressurreição. Amém, irmãos? Eu vou encontrar com o palhaço Paçoquinha. E vou encontrar um monte de crianças que ele levou alegria lá dentro daquele hospital, enfrentando a dor e a luta, porque a esperança dele é para a eternidade. Amém, irmãos? E a sua esperança? Quem tem essa esperança não se sente derrotado nem um dia mais na sua vida. Amém, irmãos? Não se sente. Ele é renovado, ele é inspirado. Mesmo que se levantem as lutas, as dificuldades, ele permanece firme. Agora, olha a transição do Salmo. Então, ele fala isso para nós. Olha a transição, ele diz assim, verso 3: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você se manifestar o seu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa, o Salmo 110, verso 3, se concretizando nesta noite. Amém, irmãos? Alguém veio aqui por obrigação? Alguém está aqui obrigado? Alguém está aqui porque foi coagido? A palavra de Deus não é tremenda? A palavra de Deus não é maravilhosa? A palavra de Deus não é poderosa? A palavra de Deus não tem tudo o que eu e você precisamos? A palavra de Deus não é tão atual que o jornal que amanhã que vai sair não tem o que a palavra de Deus tem para mim e para você. Mas ele veio como rei e sacerdote. E esse sacerdote é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele pagou o preço. Fala comigo, ele pagou o preço. Para mim e para você. Para todos sempre. Ele não só abriu um caminho, mas ele nos mostrou o caminho. Amém, irmãos? Ele não veio só abrir uma porta para mim e para você. Ele nos chamou a atravessar a porta com ele. Amém, irmãos? Graciosamente, poderosamente, ninguém mais. E a última parte desse texto, eu posso dizer para os irmãos, o versos 5, 6 e 7, ele triunfará sobre todo o mal. Amém, irmãos? Eu e você ainda não vimos isso. Eu e você ainda sofremos com lutas, adversidades, perseguições, batalhas que nos assolam, que nos afligem, mas ele vencerá e derrotará todo o mal, os ataques contra ele, contra o seu reino e contra o seu povo. E estenderá o seu domínio para além de todos os limites que você e eu podemos imaginar, para que no final toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Levanta suas mãos aos céus agora e diz assim: eu creio
que Jesus voltará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora coloca a mão no teu peito e diz assim: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador. Viva para Ele, irmão. Viva para Ele. Viva todos os dias para Ele. O Salmo 110 é uma revelação da grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele governa, Ele é a justiça, Ele é o sacerdote, Ele triunfou a morte e triunfará todo o mal, para que eu e você então saiamos daqui hoje, sabendo que Ele é o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que nós vivamos para Ele todos os dias de nossas vidas. Feche os teus olhos, coloque a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Hoje você precisa de fé, hoje você precisa de paz, hoje você precisa de esperança. Jesus Cristo é a nossa fé, é a nossa paz, é a nossa esperança. Ele é o sacerdote, o maior sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o Rei da glória. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é tão viva, tão profunda, tão maravilhosa, Senhor. Que hoje nós tivemos esta oportunidade de ler, ó Deus, e perceber quão pequenos somos e quão precisamos, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Toma as nossas vidas nesta hora, Senhor. Pai, que os nossos corações estejam totalmente rendidos a Ti, ó Cristo Jesus. Toma, ó Deus, o nosso andar, toma o nosso caminhar, para que, ó Deus, vivamos, ó Deus, na Tua santa presença e nunca nos desviemos do Teu caminho, Senhor. Que hoje, ó Deus, neste culto, neste momento de oração, de intercessão, o Teu Santo Espírito venha nos revestir de fé, de esperança, de poder, que venha nos revestir, ó Deus, da graça maravilhosa do Senhor. E que nós, ó Deus, não venhamos a sucumbir em nenhum momento de nossas vidas, mas que nós venhamos a crescer de glória em glória, até a glória do Teu Filho se resplandecer sobre cada um de nós. Assim que oramos, confiados que o Senhor há de fazer muito mais do que nós pedimos e esperamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.